Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Porque Jesus não está mais na cruz. Ele não é mais um indivíduo na cruz, um pedregulho. Agora ele está exaltado. Quando falar com ele, veja-o elevado, exaltado, cheio de poder e domínio. Amém. Fale a rocha. Uau! Você vê como a Bíblia é exata? Você gosta desses tesouros? Isso vai ajudar você. Vai alimentar, fortalecer e fundamentar você. A Bíblia é um manual de instruções. Eu lembro quando comprei meu primeiro aparelho de DVD, anos atrás. Só sabia apertar o play, pausa, avançar e rebobinar. Depois descobri que podia gravar. Após muitos meses, eu não conhecia a minha herança, era meu. O problema é que eu não li o manual de instruções. E a Bíblia é um manual de instruções. Fala de Jesus e da sua herança. Quer mais? Vamos continuar. Números. Deus disse, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara. Veja que ele teve que pegar a vara porque não era sua vara de juízo, mas a vara da graça. A vara de Arão, ele teve que pegar a vara que estava diante do Senhor. Onde estava guardada a vara? No tabernáculo. Em que lugar? Na arca. Moisés teve que tirar com a permissão de Deus a vara de diante do Senhor. Olhe para mim agora. Ele segurava a vara com essas lindas flores e frutos. Ele caminhava diante do povo e tinha este alto despenhadeiro com uma grande torre. E a Bíblia diz no versículo seguinte o que ele disse. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha? Número 1, ele os chamou de rebeldes. Em segundo lugar, e tinham razão de ser, estavam com sede. Depois disse, teremos nós que tirar água. Quando Deus disse que eles tinham que tirar água? Nós somos somente mensageiros, carregadores das boas novas, mensageiros da unção. Ele é que é importante. Mas ele disse, tiraremos nós água dessa rocha. Ele estava com raiva, mas, veja, ele estava chateado e a Bíblia diz, e Moisés ergueu o braço e bateu. Deus disse para ele falar, mas ele bateu. Ele bateu na rocha 2 vezes. Bam! Bam! E a água jorrou. E a comunidade e os rebanhos beberam. Diga, apesar de ele ter desobedecido, a água jorrou para o povo beber. Deixe-me dizer algo para você. Só porque o ministério tem milagres acontecendo e tem unção, não quer dizer que o pregador necessariamente obedece a Deus. Sabe por que a água jorrou? Por causa da graça. Nunca esqueça, Jesus morreu e liberou a graça. Esse texto ilustra o tempo da graça. Veja, não é surpreendente? Quando você lê cuidadosamente a primeira história, Moisés obedeceu a Deus totalmente. E mesmo assim, não se menciona lá que a água jorrou copiosamente. Diz somente que a água saiu, mas não diz que jorrou copiosamente. Moisés tinha obedecido a Deus, mas aqui, 40 anos depois, Moisés desobedeceu a Deus, mas as águas fluíram copiosamente por causa da graça. Graça. Diga comigo. Me acompanha? Graça. Isso não quer dizer que o pastor está
obedecendo a Deus. Vou mostrar algo muito poderoso. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu fui para aquele culto porque milagres aconteceram lá. Mas qual era a pregação? O pregador falava da palavra? O pregador falava que Jesus era o Filho de Deus? A pregação era sobre Jesus? É o ministro que prega a graça e não o juízo? Ou pior, a mistura dos dois? A mistura é mais enganadora e sutil. Você me acompanha? Ele feriu a rocha 2 vezes. Olhe para mim. A rocha, o despenhadeiro, representa o corpo de Cristo. Ele bateu 2 vezes. Quem é o corpo de Cristo, igreja? Quem é o corpo de Cristo hoje? Você, seu marido, sua esposa e seus filhos, vocês são o corpo de Cristo. Ao invés de falar com a rocha a respeito das necessidades, a respeito dos desejos, nós batemos na rocha. Como fazemos isso? Não podemos bater em Jesus. Como se faz isso hoje? Açoitando o seu povo. Algumas das pregações que eu ouvi quando eu era jovem, eu ainda me lembro, eu ouvia esse pregador, não se enganem, e ele pegava os seus óculos, Deus vai encontrar você, você não pode se esconder de Deus, e ele apontava o seu dedo assim, você nunca vai poder se esconder de Deus, um desses dias, ele vai encontrar você, o seu pecado o encontrará, e ele apontava o dedo. Você já ouviu esse tipo de pregação? Você acaba duvidando da salvação? Quando chegou, achava que estava salvo. No final do culto, você se sentia perdido. Totalmente perdido. Perdido como cego em tiroteio. Juízo. Açoite, açoite, açoite. Você diz, qual o problema? Você acordou mal-humorado? Volte para a cama. Alguns diriam, eu tenho jejuado esses dias. Eu tenho jejuado muito. E Deus mostrou os seus pecados. Deus está me revelando. Deus está me revelando. Um desses dias, o pecado vai ser revelado. Eu tinha vontade de dizer, pare de jejuar. Ei, você já viu pregadores raivosos, irados, amargos? Dá vontade de perguntar, por que você está com raiva? Eles pensam que Deus quer que eles sejam assim. Moisés pensava assim, veja aqui o que ele fez. Ele feriu a rocha 2 vezes, o ministério do açoite. Todo o açoite Jesus recebeu na cruz. Os açoites que levou foram suficientes. Você não precisa mais açoitar ninguém. Quando seus filhos não estão fazendo o que é certo, não bata neles. Ame-os e vão acertar. Ame-os e vão se comportar. Ame-os e vão viver para Deus. Ninguém resiste ao amor de Deus. Imagine se eu fosse fazer uma viagem para o exterior e minha esposa viesse e dissesse, querido, ela não faz isso. Ela não age assim. Mas se ela falasse comigo, apontando o dedo, e dissesse, cuidado, não cometa adultério na sua viagem. Ou então, eu mato você. E dissesse, amor, eu amo você, mas te advirto, não veja pornografia. Quando falar com uma mulher na conferência, não fale por mais de 1 minuto. Tá entendendo, né? Ou então, quando você voltar, você estará acabado. Certo? Você imagina ela falar comigo assim, antes de eu sair? Quando eu sair, vou dizer, aleluia. Quantos estão entendendo? Agora, vamos supor que ela venha a mim e diga, querido, ela me abrace e diga, eu amo tanto você, vou sentir muito a sua ausência, eu amo estar ao lado de você, mas curta a sua viagem, tenha um bom momento, o Senhor acompanhe você e eu oro para que você tenha muitos bons resultados e muitas almas sejam salvas e vidas sejam transformadas, mas saiba que alguém aqui ama você muito. You are always on my mind, she said. Eu vou viajar, mas querendo ficar com ela. Irmãs, deixe-me dizer isso. Não importa se o homem é duro, seu coração pode ser derretido. Quando você é paciente e compreensiva, o coração deles derrete.
certo? Especialmente um crente. Ele não vai conseguir ter o coração duro por muito tempo. Imagine minha esposa dizendo isso. Mesmo que eu seja tentado, a lembrança do amor dela vai me chamar para casa. Quantos entendem isso? É o amor de Cristo, não as leis de Deus, que nos constrange. Então, pastor, podemos pecar? Eu não estou dizendo que você deve pecar. Eu não estou dizendo isso. Quem prega o juízo é contra o pecado. Eu também sou contra o pecado. Nós divergimos em como vencer o pecado. Eles acreditam que é pelas leis de Deus. Eu creio que é pelo amor de Deus. Eu creio que temos que pregar o amor de Deus até que o nariz, os olhos e os ouvidos das pessoas estejam cheios de Deus até transbordar. Saturação total. Vou pregar até você estar batizado totalmente com o amor de Deus. Se alguém acusar você, você vai dizer, não importa, eu sou amado. Você não consegue enxergar, mas eu sou amado. Você sabe o que eu penso de você? Não interessa. O rei do universo, o juiz de todo mundo, me acha justo. Amém? Certo? A autoridade maior. Você me acompanha? Veja isso. Números capítulo 20, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Uou! 40 anos, ele quase chegou lá. Você achava que ele podia se irar um pouco, mas Deus diz para ele, Moisés, porque você não creu e não honrou a minha santidade. Santidade vem da palavra santo, e santo quer dizer separado. Não tem nada a ver com essa ideia religiosa de santidade, onde as mulheres têm que usar um coque ou vestir uma roupa estranha, mas tem a língua tão grande que está na sala e pode lamber uma colher de mel que está lá na cozinha. Que diferença faz você ter um coque e estar matando as pessoas com a sua língua? Assim, separado quer dizer destacado, com a glória de Deus. As pessoas veem em você um brilho, você resplandece. Amém? Fomos chamados para nos posicionar. Posicionar por Jesus. Não tem nada a ver com a sua roupa. Na verdade, eu não sei porquê, sempre tem um ministro de juízo na televisão. Nos filmes de Hollywood, sempre tem um homem que é o pai da mocinha e ele está lendo a Bíblia e é sempre mal-humorado. Como se fosse batizado no limão. Batizado na limonada. Sempre mal-humorado. E citando a Bíblia. Na Bíblia diz, não cometerás adultério. Não. E sempre estão falando da lei. Você já notou? Nunca tem um pastor que se parece comigo. Certo? E obrigado pelos poucos améns. Mas está tudo bem. Jesus me ama e minha esposa também. Ainda me ama, não é? Depois da ilustração que dei. Ela é a segunda ilustração, não a primeira. Glória a Deus. Posso voltar para casa. Nos filmes sempre tem um pastor vestido de preto. E sempre mal-humorado. Sempre apresentam assim. Nunca tem um pastor que fala do amor de Deus. Da graça de Deus. Sim, Deus é justo. Mas o juízo foi colocado sobre o corpo de Jesus. Você não escuta isso. Porque o diabo não pode proclamar isso. Você me acompanha? Escute, Deus disse a Moisés, porque não me separou, não honrou minha santidade diante do povo, você não vai entrar na terra prometida. Vejam, irmãos, as águas fluem copiosamente, pelo menos por um tempo. Mas se o ministro insiste em bater no povo, em açoitar, mas vai chegar o dia quando o povo vai entrar, mas o pastor não vai entrar. Você me acompanha? Isso é amedrontador, é uma mensagem para pastores e líderes. Parem de açoitar as pessoas, ou não entrarão na terra prometida. Está registrado no livro de Apocalipse, se não,
se arrepender, ele vai tirar o castiçal. Isso foi escrito para o pastor da igreja, não para os membros. Não está dizendo para os pastores que vai tirar a salvação, mas diz tirar o castiçal. E castiçal no livro de Apocalipse é a igreja. Um tipo da igreja. Remover o castiçal quer dizer, o povo não vai perder a salvação, mas vai se transferir para outro castiçal, onde outra pessoa pregará para eles a palavra da graça. E aquela igreja se desfaz. Quando viajo, por exemplo, na Europa, eu vejo muitas igrejas que uma vez experimentaram o avivamento, foram cheias do poder de Deus. Eu leio na história dos avivamentos na igreja, mas algo aconteceu. Você sabe para que essas igrejas são usadas? Para noites de bingo, jogos, para que o povo se reúna e estude a respeito do ocultismo. Se encontram dentro dos templos. O que aconteceu? O castiçal foi removido. Quem removeu? Deus. Porque a igreja não é um prédio, são as pessoas. Se você prega juízo e açoita o povo o tempo todo, chega um momento que Deus diz, o povo vai entrar, mas você não vai. Quando eu leio isso, eu digo, eu vou pregar graça para sempre. Amém? Minha mãe não criou um bobo. Amém? Você viu o que santidade significa? Deus disse, você não honrou a minha santidade. Não é interessante? Honramos a santidade de Deus quando apresentamos sua graça. Veja que Deus não estava julgando o povo por sua murmuração. Não julgou o povo porque eles reclamavam. Você me acompanha? Porque a graça havia chegado. Apesar de reclamar ser um pecado, murmurar é um pecado, Deus os viu além das suas fragilidades, Deus viu a sede deles. E Deus disse, eu vou lhes dar água e vou dar água copiosamente. Mas Moisés, que representava Deus, fez Deus parecer duro, parecer irado, rígido e cheio de julgamento. Mas Deus não era assim, porque Moisés não apresentou Deus como ele era, não entrou na terra prometida. É muito sério diante de Deus quando nós, ministros, o representamos mal. Me acompanha? Santo, não honrou a minha santidade. Deus mostra a santidade através da graça. Quando você vai a Israel, você vê essas pessoas, alguns de Nova York, os judeus que têm aqueles cachinhos no cabelo e vestem em preto, eles são chamados de Hassidim. Hassidim. Você sabe o que é isso? Vem da palavra Hassed. Hassed. Louve a Deus porque sua Hassed dura para sempre. Sua misericórdia, sua graça dura para sempre. Eles chamam esse povo Hassed. Os agraciados, santos. A maior santidade é a graça. Deus disse, você não honrou minha santidade, não me santificou, não me apresentou como gracioso, me apresentou duro, rígido. Não me santificou. Deus disse, não honrou minha santidade. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor. Eu vou mostrar algo interessante agora, que vai abençoar você. Quantos lembram do ensinamento sobre Aleph e Tav? Certo? Aleph, veja bem, o hebraico se lê da esquerda para a direita, como o chinês. De A a Z, são 22 letras no alfabeto hebraico. Certo? A primeira letra é Aleph, a última letra é Tav. Aleph, Tav. Agora, veja isso, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, assim está escrito na Bíblia hebraica, de onde vem nossa tradução. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Note que são exatamente 7 palavras. São exatamente 28 letras, múltiplo de 7, 7 vezes 4. Existem outros 7 encontrados nesse versículo, que inicia o texto bíblico. Mas a palavra do meio não é traduzida. Percebeu? Não existe tradução. A palavra central se soletra com 2 letras, a Aleph e Tav. Você vê?
É como se fosse o A e o Z. Jesus, no livro do Apocalipse, a propósito, os rabinos hoje nos dizem por que essa palavra do meio não foi traduzida. Um dos rabinos disse assim, ele é um renomado rabino e ele disse que Deus criou o mundo com as letras da língua hebraica, de A a Z, de Aleph a Tav. Mas quem é Aleph Tav? Jesus, no livro de Apocalipse, se apresenta para João. João estava impressionado quando viu a pessoa de Jesus, radiante e glorificado. Jesus disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega. Na sua Bíblia, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra. Jesus não falaria em grego para o seu irmão judeu, ele falaria o hebraico. Ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. Quem é o Aleph Tav? No princípio criou Deus. Qual o seu nome? Aleph Tav. É a sua assinatura. No Antigo Testamento, essas letras aparecem 22 vezes. O número de letras do alfabeto hebraico. Nem mais, nem menos. Não são traduzidas. 3 vezes aparecem nesse versículo, em Números. Capítulo 20, versículo 8. Vou ler em português. Pegue a vara com seu irmão Arão. Agora eu vou ler em hebraico. Acompanhe o hebraico. Diz em hebraico, pegue, Aleph Tav, o cajado, a vara. Quem é essa vara que floresceu e deu frutos? Quem é? Jesus. É a vara da graça. É muito interessante que em Êxodo, no primeiro evento, a vara lá não tinha o Aleph Tav. Jesus não pôs a sua assinatura na vara do juízo. Colocou sua assinatura na vara da graça. A vara sacerdotal. Ok? Aleph Tav aparece em 3 vezes num só versículo. O próximo Aleph Tav. E reúna Aleph Tav a assembleia. Uou! Aqui em Êxodo, no primeiro evento, a assembleia não tinha o Aleph Tav. Por quê? Porque a igreja não existia. Era a congregação de Israel, mas não eram salvos, não eram redimidos. Cristo não havia morrido. Mas depois da morte de Cristo, todos nós, mesmo os murmuradores, ele colocou sua assinatura na frente da palavra congregação. Ele pôs sua assinatura. No próximo programa, honramos a santidade de Deus quando apresentamos sua graça. Veja que Deus não estava julgando o povo por sua murmuração. Não julgou o povo porque eles reclamavam. Você me acompanha? Porque a graça havia chegado. Apesar de reclamar ser um pecado, murmurar é um pecado, Deus os viu além das suas fragilidades, Deus viu a sede deles. E Deus disse, eu vou lhes dar água e vou dar água copiosamente. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.